Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Então, nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre divisão política do Brasil. Vamos lá? Então, como vimos na aula anterior, o território brasileiro ele é o maior país da América do Sul e por esse motivo ele é considerado um país-continente. Ele tem aproximadamente 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, então é um território muito grande. Sendo assim, para melhor organizar o território brasileiro, foi necessário dividi-lo em estados ou unidades federativas. O nosso território ele está dividido basicamente em 26 estados mais o Distrito Federal. Exemplo, nós estamos situados, nós moramos no estado de Pernambuco, que faz parte, é um dos 26 estados que compõem o território brasileiro. Como eu falei, além dos estados, nós temos também o Distrito Federal. O Distrito Federal, na realidade, é onde está situada a capital do Brasil, do nosso país, que no caso é Brasília. Só uma curiosidade, antes de Brasília ser a capital oficial do Brasil, nós tivemos outras capitais sendo do Brasil. Exemplo, Rio de Janeiro, Salvador, foram exemplos de capitais, ou foram capitais do Brasil, em épocas anteriores, por exemplo, no período colonial, que vocês vão estudar isso melhor em História. Voltando para os estados, como eu falei, nós temos 26 estados, Esses estados, cada um tem a sua capital, que na realidade é o município, que é a sede, administrativa daquele estado. Exemplo, Pernambuco é o estado. Qual é a capital do estado de Pernambuco? Isso mesmo, Recife é a capital do estado de Pernambuco. Então, cada estado ele vai ter, melhor dizendo, a sua capital. Lembrando ainda que qualquer território ele vai ter, no caso o nome dele vai ter uma sigla, uma abreviação. Exemplo, Brasil. Qual é a sigla do Brasil? BR. Vamos falar agora dos estados. No caso de Pernambuco, a sigla de Pernambuco vai ser PE. Se eu for colocar agora a capital de Pernambuco, que é Recife, qual é a sigla de Recife? RE. Então, qualquer território, qualquer nome de território, ele vem ter siglas, para abreviar o nome desses territórios. Falando ainda dos estados, a gente vai falar bastante dos estados. Nós vamos observar que tem estado que ele tem região, ele é banhado pelo Oceano Atlântico e tem estado que não é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, todos os estados brasileiros que é banhado pelo Oceano Atlântico, eles são chamados de estados litorâneos. Ao todo, são 17 estados que são banhados pelo oceano. Ok? Depois você vai dar uma olhadinha aí em todos os estados, que é banhado pelo oceano no teu livro. Além dos estados que são banhados pelo oceano, teremos aqueles que não são banhados pelo Oceano Atlântico. Então, que nome a gente dá a esses estados? Eles são chamados de estados interioranos. Ao todo, nós vamos ter 9 estados que não são banhados pelo Oceano Atlântico. Então, já é uma atividade para tu colocar aí no teu caderno. Anota aí. Quais estados são banhados pelo Oceano Atlântico? Então, você vai anotar no seu caderno os estados que são banhados pelo Oceano Atlântico. Quais estados que não são banhados pelo Oceano Atlântico? Aí você coloca entre parênteses, estados interioranos. Aí você vai anotar os estados que não são banhados pelo Oceano Atlântico, ok? Vamos continuar. Analisando o mapa do Brasil, acompanha aí no teu livro o mapa do Brasil na página 338. Nós vamos observar que o Brasil ele apresenta extremidades. O que são extremidades? São justamente as pontinhas do território. Por exemplo, se eu pegar aqui as extremidades desse lápis e dessa caneta, então vai ser justamente essas pontas, ó.
se eu for trabalhar a questão dos pontos cardeais, ponta extrema ao norte, ponta extrema ao sul, ponta extrema ao leste e ponta extrema ao oeste. Então, essas são as extremidades, que é justamente o que a gente vai estudar a partir de agora, né? Os pontos extremos do Brasil. Quais são os pontos extremos? E onde é que eles estão localizados? Em que estado estão localizados os pontos extremos do Brasil? Então, o ponto extremo ao norte, mais extremo ao norte, está localizado no estado de Roraima, que é justamente o Monte do Camburaí. Já no caso do ponto extremo, mais extremo ao sul do Brasil, ele está localizado no estado do Rio Grande do Sul, que é justamente o Arroio Chuí. Já ao leste, o ponto mais extremo ao leste do Brasil, né, onde o sol nasce, o nascente, o ponto mais oriental do Brasil, é justamente no estado da Paraíba, bem próximo da gente. Justamente na ponta dos Seixas, ok? Eu creio que muita gente, muitos de vocês já foram lá. Já o ponto extremo mais a oeste, ou seja, mais ao ocidente do Brasil, fica no estado do Acre, que é justamente a Serra da Contamana. Então, esses são os pontos mais extremos no que diz respeito ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste do território brasileiro, ok? Sabendo de tudo isto, eu peço que vocês agora realizem as atividades propostas, ok? Que são atividades do livro, bem como aquela que eu falei anteriormente para vocês. Se você tiver qualquer dúvida referente ao conteúdo, né, dá pausa, volta, né? Teve dúvida, não consigo entender, vai no privado, pergunta, que eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas, ok? Vamos lá para as nossas atividades.